Agressões, no fundo, agressões físicas, psicológicas, discriminação, podem definitivamente criar problemas à vida de muitas mulheres. Prestem atenção a este dado. Desde o início do ano até agora, já foram registados mais de 2.000 casos de violência contra a mulher. Especialistas agora vão explicar os sinais que revelam que estamos perante um agressor, como começam as agressões e o que devem fazer as vítimas na reportagem do Erasmo de Almeida. Vamos acompanhar com muita atenção. É agora, no ar. Um problema que atormenta mulheres em todo o país. Dados sobre a violência contra as mulheres em Angola são bastante preocupantes. Só de janeiro a setembro deste ano, perto de 3.000 casos foram registrados. Luanda lidera a lista das províncias com 613 casos, seguida por Cuando Cubango com 541. A grande preocupação é o número de mortes. Mais de uma dezena de mulheres terão sido assassinadas ainda este ano só em Luanda. A maior parte dos casos são antecedidos de violação sexual. As vítimas são geralmente mulheres entre os 18 e 35 anos de idade. É fundamental que as pessoas ganhem consciência que as ações que parecem ser engraçadas, como excesso de ciúme, excesso de controle numa relação, porque há mulheres que levam isso como algo engraçado, que de engraçado não tem nada, pode vir a culminar numa situação mais grave. A violência, quando culmina em suicídio, não começou só naquele dia, já começou há imenso tempo. E muitas vezes algumas famílias vão dizendo aos seus dependentes que não, aguenta, é teu marido, é pai do teu filho, força, continua, vai passar. E acabamos muitas vezes por empurrar, com esses conselhos, acaba-se muitas vezes por empurrar a pessoa a uma situação, a um precipício, a uma situação ainda mais gravosa. Portanto, para as condições sociais e culturais normais, primeiro que tudo, tem que haver um maior empoderamento da mulher. A mulher tem que se sentir empoderada em tudo, quer do ponto de vista da sua formação e, subsequentemente, do seu emprego. Ela tem que ter esta capacidade, que não tenha esta dependência 100% do seu parceiro. Denúncias de violência contra as mulheres chegam todos os dias às esquadras policiais do país. Na sala de família do Tribunal Provincial de Luanda, por exemplo, estima-se que mais de 200 processos aguardam por julgamento. Mas afinal, o que leva um homem a violentar ou mesmo a matar uma mulher? As principais causas têm muito a ver com a educação que as pessoas recebem no seio familiar. Infelizmente, a maior parte das pessoas agressivas, violentas, estou-me a referir aqui homens, tiveram uma base estrutural da sua personalidade muito má. A partir da a gente vai dizer assim, não, mas conhecemos muita gente que são de boa família, há muito dessa expressão boa família, mas nós pomos entre aspas esta boa família. Não é só uma questão econômica como se propala por aí, não é? Diz, uma questão econômica. Não é uma questão só econômica, porque há muita gente até que estão muito bem, umas pessoas até são ministras, outras são deputadas, outras são empresárias, outras pessoas até têm, digamos, uma base econômica, digamos assim, boa, que se pode sustentar. É uma questão de educação de base, mas fundamentalmente uma questão de autoestima. Os maridos espancam quando quiserem, e é um problema muito sério, porque isto ainda a nível da própria capital do país, a nível da nossa sociedade, onde estão os poderes públicos instituídos. Segundo os especialistas, existem sinais que podem servir de alerta. Foram identificadas ações que contribuem para ações relacionadas com violência doméstica. Estamos a falar do consumo de álcool, estamos a falar da falta de instrução, estamos a falar da pobreza, estamos a falar principalmente da falta de diálogo. O namoro, por exemplo, que pode durar anos, a pessoa pode ter essa capacidade de esconder o outro lado. Pode durar meses, nós devemos sempre procurar conhecer a outra pessoa. E este conhecimento da outra pessoa, nós devemos ter a coragem de desistir logo à primeira, quando observamos que dentro da estrutura desta pessoa há um quê de agressividade, de violência. A forma como o outro nos afaga, a forma como o outro fala conosco, o egoísmo, até no comer.
até no servir. No servir não é só o alimento, no servir as coisas. O egoísmo, nós podemos observar isso. Os quimbundos dizem, Tunga Neum Ixioifa. Portanto, viva com ele para conhecer os hábitos, mas não basta isso. Os quimbundos também dizem assim, nós passamos o dia com uma pessoa e conseguimos conhecê-la. Portanto, é preciso que nesta vivência de um dia, quando me digo um dia, estou-me a referir àquele tempo do namoro, é preciso procurar os aspectos que não são bons, que podem levar à morte. Mas o que é que nós observamos nas nossas jovens? Ainda só enamorada, já vai apanhando surras e acha aquilo muito interessante. O rapaz também está com a rapariga, ela é agressiva, ela bebe até cair, ela ofende, vomita na rua. Acha aquilo muito normal. Angola tem desde 2011 uma lei contra a violência doméstica. O problema é a aplicação prática, porque uma coisa é a teoria que está lá escrita, agora passar a prática, acho que aí utiliza-se muito o paternalismo, né? É uma lei que muitas vezes não consegue dar resposta às situações que venham acontecendo no dia a dia. Uma das questões, por exemplo, é a proteção da própria vítima, não é? Eu posso agora ouvir o meu vizinho a pôr a música muito alta ou a espancar a sua mulher e eu não ter coragem de ir chamar a polícia porque o que se diz é deixa lá, é assunto de família. Aliás, nós vamos às esquadras ainda esta linguagem. Sobretudo nas questões da violência doméstica, as senhoras vão fazer uma participação, mas infelizmente, como maioritariamente dessas violências decorrem no seio familiar, muitas vezes as próprias entidades policiais é que orientam mal as vítimas. Para o jurista, as medidas devem ser agravadas. Quando o indivíduo, o prevaricador, saber que se eu abandonar as crianças, se eu cometer este crime ou matar a esposa, a penalidade será agravada, aí sim vamos ver que estes crimes ou crimes dessa natureza vão reduzir consideravelmente, porque não se pode achar que é um crime comum, é um crime normal, não. Contudo, denunciar é a palavra de ordem. Tenham coragem de procurar o apoio necessário, que tenham coragem de denunciar e que procurem as instituições no sentido de pedir apoio psicológico e orientação para que possam sair da situação em que se encontram.